Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Quero em primeiro lugar me apresentar. Meu nome é André Vilaverde, eu sou tabelião do 36º Ofício de Notas da capital do Rio de Janeiro e fui tabelião na cidade de Timon, no estado do Maranhão, e estou hoje aqui para iniciarmos o nosso curso, para dar o nosso primeiro passo nessa sua aprovação na segunda fase do concurso de cartórios do Maranhão. Tudo bem, meus queridos? Então, muito obrigado pela aquisição do curso, muito obrigado pela confiança na equipe do professor André Vilaverde, e nós teremos aí uma caminhada muito dura, muito árdua até o dia 12 de março, que é a data da nossa batalha, né? Nossa batalha já está com o dia marcado aí para que nós nos encontremos com a nossa banca da segunda fase do concurso de cartórios do Maranhão. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua confiança e pode ter certeza que eu não medirei esforços para passar todo o conteúdo, toda a minha experiência em todos esses anos que eu já fiz de concurso de cartórios. Eu vou tentar passar para vocês aqui. Quem ainda não adquiriu esse meu livro, né, quase todo o curso é baseado no livro, tem muitas dicas do livro, mas lógico, não ficaremos somente no que diz o livro, que você pode adquirir tanto o livro físico como o livro digital e fazer a leitura, mas eu vou muito além do que nós temos no livro aqui no nosso curso. Vocês aprenderão aqui todas as peças que podem cair no concurso de cartório. Tudo bem, meus queridos? Vocês já estão assistindo aí as aulas da primeira fase, que são muito importantes para que você consiga vencer aí as questões, né, e também a dissertação, e com certeza assistir essas aulas da primeira fase pode auxiliá-los na resolução de uma peça prática, na elaboração de uma dissertação aí nota 10, e para que você tenha a sua aprovação e com a melhor nota possível no concurso de cartórios do Maranhão. Então vamos lá, sem muita enrolação, porque nós não temos muito tempo, nós temos apenas 60 dias, ou seja, 2 meses, para preparar todos vocês para a segunda fase do concurso de cartórios do Maranhão. Tudo bem? Então vocês já assistiram essas aulas da primeira fase. Nós teremos aqui 37 aulas específicas para a segunda fase. Essa é a primeira aula, mas com certeza é uma das aulas mais importantes. Por quê? O primeiro item que eu farei nessa aula, eu peço licença para vocês, eu não constei isso aqui no nosso cronograma, mas eu farei a leitura do edital para vocês, certo? E vou pontuar aquilo que eu acho mais importante em cada tópico do edital, tudo bem? Lembrando ainda que nós teremos ainda 7 provas simuladas. Eu enviarei para vocês 7 provas simuladas com o mesmo padrão do IESES, com o mesmo formato da prova, que você vai chegar na prova, para que você não se confunda o gabarito definitivo com o rascunho. Então nós teremos aí 7 provas simuladas com 4 questões, uma dissertação e uma peça prática. De vez em quando eu vou colocar aí um problema para que você possa resolver, para que você não seja pego de surpresa no concurso de cartórios do Maranhão na segunda fase. Tudo bem? Então vamos lá. Meus queridos, eu queria em primeiro lugar falar para vocês em relação a essas provas simuladas, da importância de você realmente fazer uma simulação. E eu peço licença para vocês para ler aqui o item 8.6 e 8.6.1 do edital, que diz o seguinte, ó: a prova discursiva, teórica e prática terá duração de 5 horas. Iniciando-se a prova, tão logo tenha sido concluída a verificação dos materiais usados como consulta pelos candidatos. Vou deixar o item aqui para vocês embaixo na tela. Então você já sabe que você tem 5 horas para resolver todas as questões da prova, tudo bem? São 5 horas, então nós temos que aproveitar ao máximo e simular a sua prova de segunda fase. Porque muitos alunos, muitos colegas, muitos amigos não conseguiram a aprovação na primeira fase. Por quê? Porque não conseguiram administrar o tempo. Estudaram de forma razoável, tal, sabiam um pouco mais. No momento da prova da primeira fase, não conseguiram. Tudo bem? Então, não seremos pegos de surpresa nessa segunda fase. Tranquilo? Nós teremos 5 horas e eu já vou falar para vocês aqui como é a divisão dessa prova, como você deve fazer para estudar. Tranquilo? Então, vamos lá.
Como começar então a leitura do edital para que eu consiga ajudá-los e auxiliar naquilo que é mais importante nessa leitura do edital, para que nós saibamos o que vai acontecer lá no dia 12 de março de 2017. Vamos lá comigo? Eu vou deixar aqui na tela para vocês que vocês possam me acompanhar. Vamos lá, ó. O item 8, né, que fala sobre da prova discursiva, escrita e prática. 8.1. A prova discursiva, escrita e prática constará de 4 questões teóricas, uma questão prática e uma dissertação, cujas matérias, programas, respectivas distribuição de questões estão indicadas no anexo 4 desse edital. Muitos alunos passam batido esse item aqui e entendem que cairão na segunda fase as mesmas matérias da primeira fase. Você deve ter percebido que nas nossas aulas de primeira fase eu não coloquei para vocês as aulas de penal e processo penal. Por quê? Porque essas matérias elas não caem na prova de segunda fase, então você não precisa continuar estudando penal e processo penal para a sua segunda fase. Vamos direto ao ponto, estudar somente aquilo que pode cair na sua prova, tranquilo? Então vamos lá, o que diz o anexo 4, professor? Vamos lá, ó. Prova discursiva, escrita e prática devem ser considerados os programas da prova objetiva de seleção. Questões teóricas. Essas questões teóricas elas valem 4 pontos, ou seja, 1 ponto para cada questão teórica. Uma questão do programa de direito constitucional, administrativo e tributário. Essas aulas eu gravei para vocês, certo? Então eu peguei cada item do edital da primeira fase e gravei as aulas para você. Então você assistindo as aulas e lendo aí no máximo um resumo que você já tenha, ou aquilo que você já estudou, você simplesmente pode fazer uma revisão, você já estará apto para responder todas essas questões, responder essa questão de direito constitucional, administrativo e tributário. Tudo bem? 2 questões aí do programa de direito civil, comercial e processo civil. Geralmente o IESES ele divide essas 2 questões, não coloca, por exemplo, 2 questões de direito civil ou 2 questões de direito comercial. Então, assista às aulas, faça a leitura dos seus resumos de direito civil, de direito comercial e as aulas do professor Rafael, e de direito processual civil, as aulas do professor Berto, que é o professor da Universidade Federal do Piauí. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. E uma questão do programa de direito judiciário. De direito judiciário, eu coloquei para vocês lá na plataforma, aqui na plataforma, as aulas do professor Cristiano Sardinha, que é tabelião no estado do Maranhão. Mas eu recomendo a vocês, porque é uma matéria esgotável. Então você deve fazer a leitura das normas. Eu deixei na plataforma para vocês aqui as principais normas do Maranhão, do direito judiciário, e no dia da prova você terá essas normas em suas mãos, porque o IESES ele permite a impressão dessas normas que eles disponibilizam com a marca d'água do IESES, tudo certinho, tranquilo? Mas vale a pena você fazer a leitura dessas normas, a leitura prévia dessas normas, para você se situar, saber os principais pontos desse programa de direito judiciário, mas não há necessidade de você aprofundar isso. Por quê? Porque no dia da prova você tem essas normas contigo. Então, de direito civil você não tem toda a matéria de direito civil, você terá as normas, o Código Civil, né, Código do Consumidor, de direito comercial também, você terá o Código Civil, de direito processual, você tem em suas mãos o Código de Processo Civil para consulta, mas de direito judiciário você não precisa, não há doutrina sobre o programa de direito judiciário. Então vale a pena a leitura, assista às aulas do professor Cristiano Sardinha e fique muito tranquilo, porque vai dar tudo certo com essa questão, tranquilo? Aqui nós temos 4 pontos. Os outros 6 pontos são distribuídos. Uma questão prática. Esta questão prática que envolve o programa de direito notarial e registral, registro de imóveis, títulos de documentos, tabelionato de protesto, tabelionato de nota, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas. E uma questão dissertativa. 3 pontos. Nós temos lá uma questão dissertativa relacionada a registro de imóveis, títulos de documentos, tabelionato de protesto, tabelionato de notas, registro civil de pessoas naturais e registro civil de pessoas jurídicas. Meus queridos, então, professor,
Como eu divido os meus horários de estudo agora para a segunda fase? Nós verificamos que 6 pontos da prova de segunda fase, e nós precisamos otimizar o nosso tempo agora, certo? Nosso tempo é muito importante. Se nós temos 60% da prova vai cair direito notarial e registral, então você deve dividir o seu estudo em 60% de direito notarial e registral. Lei 6015, Lei 8935, Lei 9492, certo? Faça aquisição aí do curso da coleção Cartórios, que é uma coleção muito legal, que é a mesma coleção que o professor André faz parte do livro coordenado pelo professor Cristiano Cassetari. Então, essa coleção já resolve todo o seu problema de direito notarial e registral. Tranquilo? Então, coleção Cartórios, você consegue responder todas as questões relacionadas a direito notarial e registral. E por que eu devo estudar 60%, professor? Porque 60% da sua prova é relacionada a direito notarial e registral. Então, estude os seus resumos, somente os seus resumos, as suas anotações das demais matérias de questões, constitucional, administrativo, tributário, civil, comercial, processo civil e direito judiciário, e dedique mais tempo de leitura e de estudo para o programa de direito notarial e registral. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Beleza, então. E uma outra coisa importantíssima para você, importantíssima, eu acho que talvez a informação mais importante do curso é que eu vou te falar agora. Vou ler novamente o item 8.6.1. A prova discursiva terá duração de 5 horas, iniciando-se a prova tão logo tenha sido concluída a verificação dos materiais usados como consulta pelos candidatos. O que acontece, meus queridos? Para você que já fez alguma prova do IESES, não há necessidade de eu repetir, mas eu sei que tem muitos alunos que não fizeram ainda nenhuma prova de segunda fase. Então vamos lá. Você, ao chegar na sala, você tem o seu material e o pessoal do IESES faz uma verificação para analisar se o seu material não tem lá algum livro de doutrina, ou se o seu material, o seu vademecum, por exemplo, já está grampeada, já tem grampeada a jurisprudência e todos os demais itens que são proibidos, que eu farei a leitura para vocês agora. Mas o que eu quero te falar agora em relação a essas 5 horas e que é importantíssimo para que você faça no seu treino. Assim que nós enviarmos para você a sua prova simulada, para que você faça a simulação, dedique 5 horas para fazer essa prova, certo? Agora é importante que você pegue aí o seu domingo ou o seu sábado e dedique 5 horas, de preferência na parte da manhã, iniciando às 8 horas, assim como você terá no dia da prova, para que você já se acostume com o clima, já se acostume com a sua alimentação, se você vai ficar com fome ou não no momento da prova, tranquilo? Então, como que eu devo dividir isso, professor? Então, vamos lembrar aqui, ó. Nós temos, depois eu vou ler para vocês aqui no edital, que no mínimo você deve escrever 10 linhas de cada questão. Então nós teremos aí teremos de escrever no mínimo 40 linhas em relação às questões, 10 linhas para cada questão. No mínimo 20 linhas, no mínimo 20 linhas para a questão prática e no mínimo 20 linhas para a dissertação. Então nós temos aí de escrever no mínimo em uma prova, na prova de concurso de cartórios do Maranhão, 80 linhas. Isso é o mínimo que você deve escrever. Primeiro você deve fazer a análise, a leitura da questão, escrever, fazer a revisão dessas 80 linhas, no mínimo em 5 horas. E no máximo, professor, se eu quiser escrever tudo que eu tenho direito, vamos lá. Nós poderíamos escrever 15 linhas para cada questão, ou seja, 60 linhas de questões, no máximo 60 linhas da questão prática e no máximo 30 linhas da dissertação. Ou seja, nós teríamos aí de escrever no máximo 150 linhas. Como nós temos 5 horas, nós temos 300 minutos para escrever 150 linhas. Isso é o máximo que você pode escrever em uma prova de concurso de cartório. Em média, meus queridos, nós teremos, portanto, que, anotem isso aqui, 2 minutos para analisar e escrever
cada linha da sua prova. É lógico que você não vai pegar o relógio e olhar 2 minutos e escrever uma linha, 2 minutos e uma linha, mas em média você deve analisar desta forma. Então você deve treinar em casa, olhando para o seu relógio em casa, mas no dia da prova, muitas vezes o IES não permite a utilização do relógio, mas eles têm um relógio virtual em que a pessoa fica retirando a plaquinha a cada 15 minutos. Então você deve analisar o que? A cada 15 minutos você deve ter escrito aí pelo menos 5 a 6 linhas. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos lá. Como que eu divido então, professor, no momento em que eu vou fazer a minha prova simulada em casa? Cada questão você deve utilizar no máximo 30 minutos. Então você pegou a sua prova simulada e no dia também você comece pelas questões, eu vou dizer depois para vocês porque eu falo isso no livro também, 30 minutos para cada questão. Isso é o máximo que você pode se utilizar. Pegou aquela questão, 30 minutos no máximo. Ou seja, 2 horas de prova você deve ter respondido as 4 questões. Se você ainda não conseguiu responder as 4 questões em 2 horas, você deve acelerar. Acelerar o seu pensamento, porque se você estava com a intenção de ir ao banheiro, você já não vai mais, porque 2 horas no máximo para cada 4 questões. Para a questão prática, que é a segunda que você deve responder, você deve utilizar no máximo 2 horas. Ou seja, nós teríamos aí já 4 horas de prova, você já teria respondido as 4 questões e a questão prática. E por último, a dissertação, que você terá 1 hora para fazer a sua dissertação. Tranquilo? Meus queridos, alguns candidatos, eu tenho aí diversos amigos, diversos colegas que já são tabeliães, que já trabalham em cartório, que já tem uma experiência mais com peça prática, mas muito cuidado com isso também. Não vou estudar mais porque já tenho experiência. Não, eu vou ensinar para vocês, não é como fazer uma escritura pública, eu vou ensinar para vocês como fazer uma escritura pública para que você tenha a nota máxima no concurso. É diferente de fazer na prática e de você escrever uma escritura pública para o concurso. É diferente de você fazer um registro de imóvel na prática e você fazer um registro de imóvel, lavrar um registro de imóvel, uma certidão, ou uma certidão de protesto, um edital do RCPN para a sua prova, tranquilo? E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui, tranquilo? Então, se você tem já uma facilidade, um conhecimento a mais, você pode utilizar o quê? 1h30 para a questão prática e 1h30 para a dissertação, tranquilo, sem nenhum problema. Mas tente, no momento em que você for fazer em casa agora, na nossa primeira prova simulada, utilizar desses critérios que o professor André está falando para vocês, certo? 30 minutos cada questão, 2 horas ou 1h30 para a questão prática e 1 hora ou 1h30 aí dependendo, para que você feche as 5 horas da nossa prova. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Como eu disse para vocês, falou, professor, por que eu devo começar pelas questões e terminar com a dissertação? Na verdade, você pode até inverter, mas ouça o que eu estou falando para vocês. Por último, sempre a dissertação. Professor, eu posso começar com a peça prática e depois as questões? Pode. Você utiliza lá da peça prática, você já sabe que você tem 2 horas para fazer a peça prática, ou 1h30, depois mais 2 horas para fazer as questões, mas por último a dissertação. Por quê, meus queridos? A dissertação é o único ato que você pode deixar ele, por exemplo, escrever muito pouco e ter uma nota muito boa. Então, deixe por último. Se você não conseguir e tal, e você ficar com meia hora para a sua dissertação, você consegue fazer uma dissertação em meia hora. Porque a facilidade de você fazer a introdução, que eu vou ensinar para vocês, certo? O desenvolvimento e a conclusão em meia hora. O que você não consegue com a peça prática. Porque a peça prática você deve iniciar e terminar, e ela tem uma sequência lógica, certo? Então, se você deixa a peça prática para o final e você não consegue terminar, você não consegue abreviar a peça prática, coisa que você consegue fazer com a sua dissertação. Lógico, você não vai precisar disso porque nós treinaremos muito aqui no curso e você vai chegar no dia da prova e fazer tudo certinho, tanto as 4 questões, a peça prática e a dissertação sem nenhum problema. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo aqui no edital. 8.1.1.
Cada uma das questões teóricas deverá ser respondida sobre a forma de dissertação com aquilo que eu já disse, no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Meus queridos, você não pode tirar uma nota 0 por escrever menos de 10 linhas. Escreveu menos de 10 linhas? 0. Escreveu mais de 15 linhas. O IESES desconsidera o que você escreveu a mais e não fica legal. Você não vai conseguir a nota máxima se escrever mais de 15 linhas. Então o que? No mínimo 10 e no máximo 15 linhas para cada questão teórica. Tudo bem? Lembrando então, meia hora para cada questão. Peça prática deverá ser respondida com no mínimo 20 linhas e no máximo 60 linhas. Então, meus queridos, escreveu menos de 20 linhas na peça prática é 0. Você deve escrever o que? Você vai receber na sua casa um modelo que é muito parecido com o do IES que você vai encontrar no dia da sua prova. Então, você tem lá os numerozinhos, verificou 20 linhas, opa, já estou salvo do 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Dissertação, no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Então você deve escrever sempre, nós faremos esse treinamento para vocês aqui, escrever pelo menos 20 linhas em 1 hora, que é aquele prazo que eu disse para vocês. Meia hora cada questão teórica, 2 horas para a questão prática, ou 1h30 se você tiver já facilidade, e para a dissertação mais 1 hora ou 1h30 se você optou pela questão prática e deixar por 1h30. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Tudo bem? Seguindo então. 8.1.4, você pode acompanhar comigo aí. A questão teórica consistirá em questionamento sobre um dos pontos de uma ou mais matéria pertinentes a essa prova, podendo envolver a aplicação da legislação. Tranquilo. 8.1.5. A questão prática consistirá na elaboração de escritura, ata, edital, registro, instrumento, certidão ou quaisquer outros atos relativos a atos próprios da atividade notarial de registro ou solução de caso, problema a respeito de tais atividades. Meus queridos, fiquem tranquilos porque vocês aprenderão a fazer com excelência todos esses atos que constam aqui no edital. Então você vai chegar no dia e vai ficar muito tranquilo em relação a esse item aqui, que é o que mais preocupa os alunos, principalmente você que está assistindo e não tem aí uma prática notarial registral. Pode ficar tranquilo, porque eu passei no concurso, não tinha prática, diversas pessoas aí passaram no concurso sem nunca ter entrado em um cartório, mas eu vou ensinar vocês aqui, ensino no livro, vou ensinar aqui no curso como fazer uma escritura, ata, edital ou qualquer outro ato com perfeição. Podem ficar tranquilos, beleza? Vamos lá. A dissertação consistirá em resposta a questionamentos sobre de uma ou mais matérias pertinentes a essa prova. Nós já vimos lá as matérias, podendo envolver a aplicação da legislação e ou resolução de casos práticos ou simulação de problemas. Muito tranquilo, você simplesmente assistindo às aulas aí da primeira fase e lendo o seu resumo, lendo aí qualquer sinopse que você goste, que você tenha a apreciação, tá tudo tranquilo. Não há necessidade, nós não temos tempos de ler o que? Uma doutrina agora de 5 livros, de 8 livros de direito civil. Não faça isso, certo? O momento agora é de você fazer revisões, de verificar somente o que? Somente os seus resumos. Tranquilo? Beleza, então. Será atribuído nota 0 à questão quando respondida em folha de respostas ou linhas da folha de respostas diversas daquela especificada para tal fim. Meus queridos, eu vou enviar para vocês 2 arquivos. Um arquivo contendo o seguinte, folha de resposta, e o outro arquivo escrito rascunho, da mesma forma que você vai encontrar no IESA. Porque eu já presenciei alguns amigos, alguns colegas que escreveram como se fosse o rascunho, ou seja, rascunharam na folha de resposta definitiva. Então você já vai receber esses 2 cadernos, não precisa me enviar os 2. O rascunho você vai ficar com ele na sua casa. Você vai me enviar só a folha de resposta da mesma forma que você vai fazer no dia da sua prova. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá.
Na resposta à questão teórica, prática ou dissertação, não for observado o limite mínimo, lembra do limite mínimo, 10 para as questões e 20 para a dissertação e 20 para a peça prática, no mínimo. Sendo desconsiderado que ultrapassar o respectivo limite máximo de linhas, máximo 15 para as questões, 30 para a dissertação e 60 para a questão prática. Tranquilo? A prova escrita e prática deverá ser manuscrita em letra legível. Professor, pode ser letra de forma, eu só escrevo letra de forma. A minha letra do professor André Vilaverde, e eu já passei em diversos concursos, eu sempre escrevi com letra de forma, certo? Não há nenhum problema, você não será reprovado se você escrever com letra de forma. Professor, deve ser letra cursiva? Não há necessidade. Se você tem, eu vou mudar agora, professor, não mude a sua letra nesse momento. O que você deve fazer é o que eu vou te falar agora, nesse momento. Então, se você estava aí pensando em alguma coisa, deixa o que eu vou te falar aqui sobre letra legível. Meus queridos, o IESES não está procurando o que? Algum calígrafo. Ninguém vai ser contratado para escrever convite de casamento. O que o IESES quer é uma pessoa que tem uma letra legível. O examinador deve entender a sua resposta. E o que é uma letra legível, professor? Como eu faço para ter uma letra legível? Então, a partir de agora, você pega um caderno na sua casa e você escreva uma frase. Depois de você escrever essa frase, você deve analisar o que nós chamamos de simetria. Simetria é o que? É você verificar o tamanho de cada letra. Então tem pessoas que escrevem um A desse tamanho, e aí, digamos, vou escrever lá, professor, André. Ele escreve o A desse tamanho, aí o N desse tamanho, e aí o D aqui em cima, desse tamanho, o R aqui, o E e o acento. A simetria consiste em você escrever sempre na linha de baixo, certo? Sempre na linha de baixo, começando todas as suas letras na linha de baixo, com o mesmo tamanho e o mesmo espaçamento entre as linhas. Se você conseguir fazer isso a partir de hoje, você terá uma letra legível, uma letra super legível, e vai ser aprovado no concurso de cartórios. Tudo bem, a letra do professor André não é a letra mais bonita do Brasil, certo? Mas é uma letra legível. Quando eu faço prova de concurso de cartório, eu procuro fazer o que? Sempre manter o tamanho de cada letra, certo? Professor, manter o tamanho de cada letra, manter a distância entre uma letra e outra, e sempre a sua letra só será legível mesmo, meus queridos, se você começar a letra e terminar a sua letra na linha de baixo, na linha que você estiver escrevendo. Então, sempre que você estiver escrevendo agora, você note isto, porque quando você escreve um pouquinho acima, que seja 1 ou 2 milímetros, a sua letra não fica legível. Não é que não fica legível, mas há uma tendência de que a sua letra não seja legível. Tudo bem, meus queridos? Então, simetria em sua letra a partir de agora. Mesmo tamanho, certo? Sempre escrevendo na linha e com o mesmo espaçamento. Quando você escreve um A aqui, o N aqui e o D aqui, a sua letra não fica legível, certo? Então, essa é a dica para que você tenha uma letra legível e possa ser aprovado no concurso de cartórios. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá, então. Importante que você utilize frases e parágrafos curtos. Então, ao invés de utilizar muita vírgula, porque vírgula é uma das regras mais difíceis que nós temos na língua portuguesa. E se nós tivermos um examinador conhecedor da língua portuguesa que irá corrigir a sua prova, você será avaliado de forma negativa. Então, abuse dos pontos, certo? Escreva frases curtas, frases de no máximo 2 ou 3 linhas. Não escreva uma frase com 4 ou 5 linhas, certo? Porque você só tem de 10 a 15 linhas. Você escrever uma frase aí com 5 linhas, você já ocupou quase 1/3 do que você pode escrever. Então, frases curtas com ponto. Terminou o seu raciocínio, ponto. Continua novamente, sempre com um elemento de conexão. Porém, todavia, entretanto, assim,
Importante mencionar, importante destacar que parará, e aí você consegue fazer essa conexão com frases simples e com simetria. Beleza, meus queridos? Tudo bem? O item 8.4 e 8.5 eu não farei a leitura para vocês, porque está relacionado aqui ao número de 8 vezes o número de vagas para provimento. Isso aí você já sabe, se você está assistindo essas aulas, esta aula é porque você já está aprovado ou quase foi aprovado nesse concurso de cartório do Maranhão, e com certeza será no próximo. Está aguardando aí a sua aprovação, tranquilo? Então não farei a leitura disso aqui para vocês. 8.6, os portões do local de prova serão fechados às 8 horas. 8 horas fecham os portões. Você deve estar na prova 7 horas, não é isso? Então você deve se programar para chegar no local da prova às 6 horas. Professor, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Sim, porque muita coisa pode acontecer nesse trajeto, certo? O seu taxista pode ter falecido, o seu Uber pode não ter encontrado o local, pode ter uma corrida de São Silvestre, uma corrida aí lá em São Luís no dia que aquele trajeto vai estar bloqueado. Eu escrevo no meu livro, por exemplo, na prova do Rio Grande do Sul, o taxista bateu o carro quando eu estava indo para a prova. Então, muito cuidado, tenham sempre essa margem de segurança de 1 hora para você chegar no local da prova. Então, chegue no local, se programe para chegar no local da prova às 6 horas. No concurso que eu fui aprovado, que eu exerço a delegação hoje, eu só consegui fazer a prova porque eu sempre me utilizo disso, porque nós tínhamos lá 2 universidades federais do Rio de Janeiro, e o nosso taxista me levou para um campus que não era o local da prova. Então, como eu tinha essa margem de segurança sempre, consegui chegar correndo e tal, mas consegui chegar. Então, muito cuidado com isso. Se programe para chegar no local da prova, não é sair do hotel. Chegar no local da prova às 6 horas da manhã. Por quê? Você tem essa margem de segurança de 7 horas, que é o local ao momento que você deve chegar, e 8 horas, que é quando fecham os portões. Não vale a pena você arriscar nesse momento, nesse dia. Então, tenha sempre essa margem de segurança. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. O item 8.7 fala sobre a questão da valoração de cada prova, que uma vale 1 ponto, nós já falamos sobre isso, tudo muito tranquilo. Eu farei a correção das suas provas também, colocando os mesmos critérios, né, o quadradinho que se coloca lá na prova do IES, para que você já se familiarize com esta correção dessa prova, tranquilo? Eu vou tentar ser o mais sincero possível, quero que você analise isso com muito carinho, porque eu serei o mais sincero possível, o mais rigoroso possível, para que você, no dia da banca, ela não será tão rigorosa quanto eu serei na correção das suas provas, para que você possa realmente melhorar, porque eu não estou aqui para dizer que a sua letra é bonita, a sua letra é feia, ou que você escreveu bem ou mal. Eu estou justamente para te auxiliar, para que no dia da prova você seja avaliado com a melhor nota possível, tranquilo? O item, então, 8.9, diz o que aqui? É direcionado à banca, né, que fala que deve estar escrito na prova se é a questão teórica, se é a prática ou dissertação, para que você não se confunda. Eu colocarei isso também na sua prova, simulada, tudo tranquilo. Prova discursiva, já estamos quase terminando a aula e já voltaremos aí com dicas específicas para a dissertação e para a questão, e na próxima semana nós começamos aí com todo o gás no módulo de tabelionato de notas, que é o que sempre mais cai nas provas do IES. Vamos lá? A prova discursiva, o item 8.10 agora, a prova discursiva, escrita e prática, deverá ser assinada por meio de cartão numerado e destacável de modo a não identificar. Meus queridos, muito cuidado. Eu já tive amigos, candidatos fortíssimos que foram eliminados da prova. Por quê? Porque identificaram a prova, porque colocaram algum número, colocaram algum nome que identificou, ou então que escreveram fora da margem. Então não utilize nenhum sinal, coraçãozinho, fez um coração, ou fez algo diferente, fez um asterisco em algum lugar. Não há necessidade de fazer asterisco, fazer estrela. Então muito cuidado para que não se considere, porque o próprio diz aqui que o reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como
como elemento de investigação da prova discursiva, escrita e prática, está contido no poder discricionário do julgador. Então, se você fez uma estrelinha na prova, obrigado Deus, não existe obrigado Deus. Obrigado Deus você faz antes da prova e depois da prova, mas na sua prova você não deve colocar nenhuma menção que possa levar o examinador a achar que você identificou a sua prova com aquela frase ou com aquele elemento distintivo. Tudo bem? Mas isso nós aprenderemos em cada peça prática, você vai ficar tudo tranquilo aí, beleza? Para encerrar aqui então, é o item 8.10, estamos acabando aqui o nosso edital, né, e voltaremos daqui a pouco com a nossa próxima aula aí sobre, primeiro sobre as questões e segundo sobre a dissertação. Vamos lá. Será realizada audiência pública, aqui fala sobre a audiência pública do dia 18 de abril para identificação das provas, tudo tranquilo, não é nada relevante em relação ao nosso curso. 8.11. Meus queridos, parem tudo que você está fazendo agora. Para a realização da prova discursiva, escrita e prática, é admitida a consulta à legislação desacompanhada de qualquer comentário, anotação, jurisprudência, exposição de motivos ou súmula dos tribunais. Vedada a utilização de qualquer tipo de cópias xerográficas, especialmente de livros ou de obras publicadas. Meus queridos, você deve pegar agora, neste momento, e confrontar o edital com o material que você já tem, certo? O seu vademécum. Professor, qual é o melhor vademécum? Eu não sei, por quê? Porque temos diversos editores. Eu gosto muito, vou falar para vocês, eu gosto muito do vademécum da Ímpetus e da Saraiva e da RT. Eu sempre levava esses 3 vademécums que eu gosto deles porque eu estudei na graduação com eles. Então, mas se você tem afinidade com qualquer outro vademécum de qualquer outra empresa, né, você deve se utilizar dessa legislação. A minha amiga Marta e o Debs tem uma legislação específica para o concurso de cartórios, muito boa. Diversos amigos lá do Rio Grande do Sul têm legislações seca, que a gente fala de legislação seca, sem nenhum comentário para a sua prova de concurso de cartório. Mas o que eu quero que você faça é o seguinte: compare agora o edital, vá lá no item de todas as normas, de cada norma, e verifique se você tem essa norma, no seu vademécum. Se você não tiver, você deve adquirir um vademécum que tenha essa norma, porque muitas vezes você estuda por um vademécum aí que não tem, por exemplo, a Lei 8666, né? Tem vademécums que está mais direcionados para o direito civil que não tem essa legislação, que não tem, por exemplo, um decreto em relação à desapropriação de imóvel rural. Então você analise agora o seu material, você pega todo o seu material e fala, imagine que a sua prova vai ser hoje, nesse momento, agora que você está assistindo essa aula, termine essa aula e pegue o que? A sua principal tarefa agora, terminando essa aula, é essa: pegar o seu material, colocar em uma mesa e leitura do edital. Vai em cada, deixa eu ver se eu tenho essa lei aqui, Lei 9766, tenho aqui, Lei 8935. Eu já vi candidatos chegar na prova de concurso de cartório e verificar que não tem a Lei 8935 no vademécum, né? Isso é um absurdo, porque você não vai ser reprovado, porque você pode guardar na sua memória isso, mas é muito perigoso. Então nós não vamos cair nessa, tranquilo? Então verifique agora todas as suas normas, imprima as normas que eu enviei para vocês, que constam aqui na plataforma, né, em relação ao direito judiciário. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Uma outra dica para vocês, este não é o momento de você economizar com material. Professor, eu vou ter que comprar um vademécum novo, mas o meu só tem um risquinho ali assim. Não economize nesse momento. Então, utilize o seu material, compre um vademécum novo para isso, para a sua prova, certo? Invista, porque isso não é gastar. Agora você está fazendo o quê? Um investimento. E outra coisa, meus queridos, desde agora, já faça o quê? Já vá grampeando aquele material que é proibido, como por exemplo, uma jurisprudência que tenha, uma exposição de motivo, as súmulas dos tribunais, porque você já vai chegar na prova, quando o examinador, ou a pessoa que faz a conferência na prova, verificar que já está tudo grampeadinho, ele só vai olhar e falar, isso aqui já está tudo pronto, esse material, então nós ganhamos tempo até na sua prova, para que você se sinta melhor para fazer a sua prova, tranquilo? Não há necessidade daquela conferência toda do seu material. Então já leve o seu material, já prepare o seu material agora nesse momento. Uma outra coisa,
Eu não gosto de falar isso para vocês, mas eu vou ter que falar, certo? Você não empreste esse material para ninguém. Certo? Esse é o seu material, é o material que você vai utilizar na sua prova. Então, se o seu irmão está fazendo faculdade de Direito agora, fala, mano, empresta para mim o seu Vademecum, se eu vou levar ali para a faculdade. Não, fala, infelizmente não dá, porque isso aqui eu vou fazer a prova no dia 12 de março, é a prova da minha vida, prova que vai resolver a minha vida, que eu vou conseguir dar aí um conforto para minha família. Então, infelizmente, eu não posso te emprestar esse material. Ou, então, se realmente essa pessoa é o seu melhor amigo, a sua esposa, aí você não tem como negar, você empreste, mas depois verifique o material, porque eu já vi um colega meu ser reprovado no concurso de cartórios, porque ele emprestou o Vademecum, e aí o filho desse amigo que ele emprestou, riscou e escreveu várias coisas no Vademecum, certo? Em razão disso, foi considerado que ele estava utilizando um material identificado que tinha anotações, e tinham anotações, não era de direito, mas a banca não quis saber se é de direito ou não. Tranquilo, meus queridos? Beleza, então cuidado com o seu material, ele é a sua arma. As armas que você vai utilizar no concurso de cartórios é o seu material, e leve quanto material você puder, certo? A professora, posso levar 5 Vademecum? Pode, desde que você consiga manusear isso aí, porque nós faremos isso também, você vai fazer o manuseio e vai verificar se há necessidade disso nas nossas provas simuladas. Beleza? Tranquilo? Professor, posso utilizar grampo, aqueles grampinhos coloridos? Pode, sem nenhum problema, não há vedação no edital do IES em relação a isso. Posso utilizar marca-texto, professor? Eu não aconselho. Por isso que eu falo para vocês que peguem um material novo, peguem algo novo e não utilize o marca-texto. Porque é melhor evitar o desgaste com a banca nesse dia. Então, evite o marca-texto, leve seu material já todo organizado, já todo sem nenhum risco, apenas se você quiser utilizar aí daqueles grampinhos coloridos para dividir as suas leis que você entende que são mais relevantes. Tranquilo? Beleza? Os 3 últimos itens do edital, para a gente terminar a nossa aula aqui, foi muito legal, a gente analisou todo o edital aqui do concurso de cartórios do Maranhão. Vamos lá. Durante a realização da prova discursiva, é vedada a consulta a livros, exceto para as obras previstas no item 8.11, que é aquilo que eu já falei para vocês, que são as legislações, o Vademecum. Também não se pode usar revistas, folhetos, apostilas ou anotações. Muito cuidado com xerox. Não se pode utilizar xerox. Então, se você tem um livro aí de um amigo, e esse amigo tem a legislação toda do Maranhão, nós temos um livro aí que foi escrito pelo professor, pelo desembargador Cleones, que é o presidente do tribunal atual. Ele tem o Código de Normas do Estado do Maranhão. Você adquira esse livro, mas não tire cópia do livro, porque você não pode utilizar cópia de nenhum livro, mesmo que seja de Vademecum ou mesmo relacionado a qualquer legislação, na sua prova. Tranquilo? 11.2, o IESES disponibilizará arquivo digital PDF para impressão contendo a legislação relativa ao direito judiciário, o que não estiver disponível em livros de obras semelhantes. Então, meus queridos, em relação a direito judiciário, o IES vai te fornecer o arquivo digital em PDF que você vai imprimir. Até lá, você faça a impressão do material que eu vou deixar para vocês aqui na plataforma, para que você consiga responder as questões que nós enviaremos para vocês, as suas provas simuladas. Tranquilo? O descumprimento desses itens e subitens implicará na eliminação sumária do candidato, constituindo-se em tentativa de fraude. Então, muito cuidado. Sem identificar a prova, sem marcar o seu material, certo? Mas isso aí nós faremos aí mais abordagens para vocês durante todo o nosso curso, tranquilo? Nós temos 60 dias para te preparar para a prova da segunda fase do concurso de cartórios do Maranhão. Tenho certeza que você vai me convidar daqui uns dias para conhecer o cartório, o seu cartório lá no estado do Maranhão. Beleza, meus queridos? Até daqui a pouquinho voltamos aí com mais uma aula para vocês. Tchau, valeu!